Como a minha aluna foi campeã de uma prova de 4 quilômetros na categoria sem estar 100%. E antes de entrar no mérito da prova, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito importante, que é o sono, e muita gente ignora. Então a Najara, como ela dorme de relógio, a gente consegue monitorar essa qualidade de sono. E quando eu entro aqui no HRV, que é a variabilidade de frequência cardíaca, ela está em 35 no segmento do Garmin. O Garmin, ele dá uma pontuação de, no mínimo, 60 para você estar com sono em dia. E o da Najara estava praticamente metade. O que isso quer dizer? Ela já acordou estressada fisicamente ou mentalmente, ela estava muito fadigada e com uma recuperação incompleta. Isso não tange aos treinos, porque a gente teve uma semana bem lightzinha. Semana de prova eu sempre tiro o pé com as meninas para justamente elas chegarem num pico de performance muito bom. E isso pode ter relação a outras coisas que aconteceram que não vêm ao caso. Mas, abrindo a prova aqui e observando volta por volta o que ela entregou, eu tinha planejado para ela largar em 5,5 de pace e terminar a prova com 4,50. Ela saiu um pouco mais forte do que deveria, ainda que ela tenha quebrado um pouquinho ali no segundo e no terceiro quilômetro, mas fechou a prova recuperando. E teve uma surpresa, tiveram 400 metros a mais, onde ela gerenciou muito bem. Por que eu sempre peço para começarem mais devagar e não abrir a prova tão forte, ainda que tenha muita empolgação, tenha muita adrenalina? Porque senão a gente começa a acumular muita acidose e aí passa o primeiro quilômetro, aquela empolgação ela vai embora. Ou seja, a perna da atleta começa a pesar, ela fica muito cansada, o batimento vai lá na lua. Então, que foi o que aconteceu no segundo quilômetro, por exemplo. Ela abriu com 156 batimentos e o segundo já passou para 163 e depois foi estabilizando. E fechou a prova com maestria exatamente no pace proposto que eu tinha colocado. Não foi uma cascata perfeita de progressão, mas ainda assim ela teve um resultado excelente. Caso não tivesse esses 400 metros a mais, a gente teria atingido a nossa meta de sub 20 minutos nessa distância de 4 km. Então ela fez em 19 e 26. Então foi muito bom, foi dentro do que a gente esperava, planejado, mas teve essa condição aí do sono que deixou a recuperação dela incompleta. E isso me dá um cenário muito positivo para as próximas provas, porque ela teve uma prova sólida e subótima. Então, eu tô muito contente, ela também ficou muito contente, e nas próximas, com certeza, a gente vai ir monitorando melhor essa condição do sono, entender o que aconteceu, entender por que ela acordou com esse estresse físico, mental e fadigada, e aí ela vai entregar um resultado muito melhor do que o esperado para as próximas distâncias.